meu nome é Eduardo Matsushita, sou da Policivil 97. Eu trabalhei um pouco em engenharia de projetos, que eu sou civil. Meu pai tem uma empresa de projetos e infraestrutura, então eu fiquei um tempo como estagiário. Mas eu logo migrei para Strategy Consulting, fui trabalhar numa empresa bastante conhecida na época, que chamava Arthur D. Little. Trabalhei na A.T. Kearney, trabalhei em algumas outras empresas de Strategy Consulting durante quase 11, 12 anos. E aí depois, há quase 8 anos, eu trabalho em Executive Search. Então, sou um politécnico e foi trabalhar no lado dos soft skills. Trabalhei com as duas principais empresas de capital nacional de Executive Search. E há 5 anos atrás, eu resolvi fundar minha própria empresa. E ela se chama... formar a minha própria empresa chamada CEO Infinitas. A CEO Infinitas, ela basicamente, ela avalia, contrata e desenvolve CEOs e membros de conselho, que é acima do CEO. Meus clientes são basicamente as grandes empresas brasileiras, com faturamento acima de R$1 bilhão, ou as grandes empresas multinacionais. Então, a gente trabalha para o mainstream, vamos dizer assim, né? Das empresas que operam no Brasil, na América Latina. Tá? Então, eu queria contar um pouquinho, já que vocês se apresentaram, eu queria contar um pouquinho da minha carreira. E tudo que eu falar desde este momento, ele já vai servir como mentoria para vocês. Porque é uma carreira de um politécnico, como todos vocês, né? Que teve as suas grandes mudanças, né? Vi gente que já está empreendendo logo depois de formado, vi gente trabalhando em consulting, onde eu comecei a minha carreira, vi gente trabalhando em banking, onde eu também comecei a minha carreira, não contei para vocês, também fui analista de equity research. Só que eu fiz uma grande mudança que poucos politécnicos fazem, que é para o lado que todo mundo fala genericamente como recursos humanos, mas, na realidade, é o lado de leadership consulting. Tá? E muito menos, né, olha só, politécnico de origem oriental. Né? Quer dizer, o oriental, todo mundo brinca, tem uma pecha, né, de que gosta de fazer conta, basicamente, ficar em cima da planilha, escovando bit, ou fazendo programação. Né? E aí eu sempre gostei tanto do lado técnico, né, estudei muito corporate finance, valuation, que todo mundo aqui sabe fazer, mas também em algum momento da minha carreira eu quis desenvolver a capacidade de liderar pessoas, a capacidade de entender as pessoas, a capacidade de avaliar pessoas. Né? E, no fim das contas, as grandes empresas que a gente admira tanto, várias delas estão nesse programa de estágio, elas são fábricas de líderes. Tá? Fundação Lehman, Fundação Estudar, Amigos da Poli, são fábricas de líderes. A única coisa que esses lugares fazem é formar líderes para o futuro. E vocês estão aqui justamente para isso, para ajudar a formar os líderes do futuro. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, porque assim, eu já trabalhei em outras diversas faculdades, mais ligadas à administração, tecnologia, business. E, finalmente, é legal poder voltar para a Poli para falar de carreira. Né? Que é um negócio que a gente não teve essa matéria. Que alguém teve alguma matéria de carreira dentro da Poli? Não. Né? Então, assim, acho que isso é um começo para a gente começar a plantar essa semente. Quem sabe um dia não vai ter uma matéria de carreira dentro da Poli? Em todas as faculdades do mundo, sempre tem. Né? Então, os soft skills que a gente fala são depois de um determinado momento da carreira, vocês vão ver, vocês estão progredindo na carreira de vocês, ainda é muito hard skills.
Principalmente quem está em banking, quem está em consulting, strategic planning, etc. Mas com o tempo você vai se desenvolver como executivo e como às vezes como empresário, começa a aumentar a necessidade dos soft skills, que é a liderança, que é saber lidar com gente, saber entender as pessoas, saber o que motiva as pessoas, saber o que ambiciona as pessoas. Então, eu vivo disso, né? E eu vou contar um pouquinho o que eu faço. A primeira coisa é uma empresa de executive search, que ela compete com as 3 principais empresas do mundo, que só fazem posições basicamente de sucessores de CEOs e CEOs. Em 3 segundos, a minha empresa faz isso. Não estou aqui para fazer propaganda. E, finalmente, eu criei um programa no qual este treinamento está sendo baseado, não tem tudo nesse treinamento, que seria impossível dar em 2 horas, mas este treinamento, este workshop, esta apresentação, ela está baseada num programa que eu criei, chamado CEO Career Counseling, que eu faço hoje para 2 CEOs por mês, para pessoas que ou querem se transformar em CEOs, ou querem se tornar um CEO melhor, ou querem mudar de carreira de CEO. Tá? Quer dizer, CEOs que já são CEOs e querem fazer uma transição de carreira para outro tipo de CEO. Então, é isso que eu faço, essas 2 coisas. Além disso, parabéns por vocês estarem aqui, porque assim, eu gasto em torno de 30% do meu tempo em voluntariado. Tá? Voluntariado, tanto como board member de diversas startups, em diversos segmentos, tanto segmentos de tecnologia, como de empreendedorismo social, como de empreendedorismo de impacto. Tá? E graças a Deus eu estou aqui no Amigos da Poli, que é um lugar que eu sempre quis voltar, desde a minha formação. E eu acho que agora eu consigo trazer a minha experiência para talvez uma necessidade que a Poli está verificando na complementação da formação dos politécnicos. Tá? Tem muita coisa interessante aqui e tudo isso. Eu fui tem lá a palestra no Senado, foi o primeiro headhunter a palestrar no Senado brasileiro, convidado pelo senador Tasso Gereissati, para falar sobre por que o Brasil está perdendo os seus principais executivos e por que o Brasil está perdendo os seus principais cientistas. Tá? Tinha embaixadores do Canadá e da Austrália, que são quem estão tirando essas pessoas daqui. E eu era uma pessoa que estava falando assim, o que nós precisamos fazer, falando para os nossos senadores, o que nós precisamos fazer para segurar as pessoas no Brasil. Não que as pessoas não possam se formar no exterior, trabalhar no exterior, né? Mas a gente não pode perder todos os nossos talentos, senão vai sobrar o quê aqui no Brasil? Tá? Essa é uma das grandes coisas que eu trabalho muito. Não por ser patriota, mas por uma questão de inteligência. Tá? E por que esse treinamento? Esse treinamento tem tudo a ver com o espírito do Amigos da Poli. Tá? Eu acredito em 3 coisas, essas são as minhas crenças. Uma coisa se chama give first. Primeiro, você dá. Segundo, give back. Quando você puder, você devolve. E a terceira, é por isso que todo mundo está aqui, está voltando à escola, todo mundo está todo dia aprendendo algo, com cada pessoa, que é o always learning. Tá? Então, assim, isso daqui são os princípios que balizam o meu trabalho, por incrível que pareça. Né? Por quê? Porque o trabalho do headhunter ele é muito disso. Né? Tem gente que só procura headhunter, só quando precisa. Né? Tem gente que trabalha o networking de todos os headhunters, trabalha o networking de todo o mercado, dos empresários, etc. E aí as pessoas começam a perceber o que você está fazendo. Então, na realidade, headhunter é o quê? É a pessoa que busca quem o cliente quer. Então, mandar currículo para headhunter de top management não adianta muito. Né? Então, nós vamos falar aqui sobre um conceito que se chama empregabilidade, que vocês vão entender exatamente o que é isso. Tá bom? Quais são os objetivos desse treinamento? Então, vocês entenderam um pouco o que é a mentoria. Vou apresentar para vocês o tal do conceito da empregabilidade. Não esqueçam, tudo que eu estou falando aqui já é a mentoria. Tudo que eu estou falando aqui já vai servir para vocês falarem para os seus mentorados. Tá? Ou para vocês exercitarem com eles, ou para vocês treinarem com ele, ou para vocês conversarem com ele. Tudo que está aqui.
Então, apresentar os conceitos de empregabilidade, a metodologia de mentoria que foi criada por mim, realizar, se der tempo, vou falar se der tempo, porque agora eu estou bem apertado no tempo, que vai ter um intervalo ainda no meio. Se não der tempo, eu convido vocês outro dia para a gente fazer isso daí, tá bom? Eu estou 100% disponível para quantas sessões forem necessárias para cada um de vocês. Realizar simulações de processo de mentoria, que eu gostaria de fazer, espero conseguir ter tempo. E, finalmente, discutir o processo de mentoria e a interação entre os mentores, que eu vou contar lá no final para vocês. Tá? Por quê? Porque aqui vai ter um negócio na empregabilidade que eu vou retornar para esse ponto aqui. Isso daqui, se vocês estão aqui num sábado de manhã, num frio danado desses, é porque vocês têm algum ideal na sua vida. Certo? Certo. Então, vamos aproveitar que vocês têm esse grupo tão seleto de gente, e principalmente, a seletividade não quer dizer absolutamente nada. O que significa, o que tem de interessante é que vocês estão aqui para um propósito. Tá? Então, vocês querem estar aqui. Então, isso é o mais importante. Tá? Então, o que é ser um mentor? Né? Queria conversar isso aqui um pouquinho com vocês. Um mentor é uma pessoa que viveu alguma experiência, que viveu uma situação complexa na vida, que viveu alguma coisa que está na frente do mentorado. O mentorado ainda não viveu as complexas decisões que ele precisa tomar, ele ainda não viveu uma experiência no mercado de trabalho. Várias pessoas aqui já trabalharam em 1, 2 ou 3 empresas, né? Então, vocês já sabem mais ou menos como é que é cada empresa. Você já sabe o que se espera de você em determinadas culturas empresariais que são muito próprias. Né? Então, assim, por exemplo, Management Consulting é uma coisa, eu já trabalhei. Investment Banking é outra coisa, eu também já trabalhei. Natura, por exemplo, alguém trabalhou na Natura, eu já fui consultor dentro da Natura e sei exatamente como que é a cultura lá dentro. Já sei. Itaú, 50% dos meus amigos trabalham lá. Né? Então, assim, McKinsey, todas as pessoas que são sócios da McKinsey, ou do BCG, ou da Bain, ou da A.T. Kearney, foram meus colegas há 15, 20 anos atrás. São os partners dessas consultorias. Né? Então, assim, eu consigo ver cada tipo de trabalho, cada situação, cada problemática, e vocês também. Cada um de vocês tem um pouco disso. Então, na realidade, o mentor... tem gente que trabalhou em startups aqui, né? Você trabalha numa de compartilhamento, né? De moda, né? E você fundou a tua startup, e alguém trabalha no Kidu. Você trabalha no Kidu. Muito legal. Então, assim, gente que trabalhou em startups. Tem gente que só trabalhou em startups. É outra coisa, gente. Assim, é outro mundo. É outra coisa. Então, olha a riqueza que eu chamo isso aqui de inteligência coletiva. Vocês coletivamente valem muito mais do que sozinhos. Concordam? Né? Então, tem uma riqueza de experiências aqui absurda. E é isso o que vocês, tanto individualmente, com as suas próprias experiências, quanto coletivamente, com as experiências conjugadas de todos vocês, vão poder aportar para os teus mentorados. Que hoje, vocês viveram isso, mas a cada 2, 3 anos a coisa fica pior, no bom sentido. O que é pior? É a quantidade de possibilidades que existem. Né? Talvez na época dos seus pais, dos meus pais, tinha 4 profissões que cada um poderia ser. Né? Hoje tem 4.000, talvez, e as do futuro, aliás, essa semana, sexta-feira, eu vou estar num painel, chama Information Show, sobre o The Future of Work, o que vai ser o trabalho lá no futuro. E vai mudar a cada 2 anos, vai mudar absurdamente, devido ao processo de transformação digital. Então, vai mudar absurdamente a forma de trabalho. A CLT, provavelmente, vai ficar bem restrita, na minha opinião. Então, assim, a CLT clássica, né, vai ficar super restrita. Então, assim, cada vez mais a gente precisa estar se atualizando cada vez mais rápido. Por quê? Para a gente poder aportar valor para um menino desse que está se formando agora, a gente precisa estar muito antenado do que está acontecendo, porque as coisas mudam muito rápido agora. Então, parabéns por vocês estarem aqui.
Vocês estão fazendo um negócio chamado Give First e Give Back. Tá? Então, ser mentor deu para entender, né? Vocês vão transmitir a tua experiência para aquela pessoa. Não tem tanto segredo assim. Tem algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês, mas no fim, vocês vão transmitir para eles a forma que você pensou, a forma que você agiu em determinados momentos críticos da sua carreira e da sua vida. Eu queria abrir uns 5 minutos aqui com vocês. O que vocês teriam de dúvidas ou de questionamentos, o que fazer, o que não fazer? Enfim, só uma breve discussão, quem quisesse falar, sobre esse processo. Provavelmente alguns de vocês ou já foram mentorados por alguém, quem trabalha em consulting certamente, né? Ou vocês já são mentores, ou já são, sei lá, hoje está a palavrinha da moda, coaches de pessoas que trabalham com vocês. Alguém gostaria de levantar alguma questão, enfim, que ache interessante? O que seria a frequência ideal, o tempo investido ideal? Olha, eu acho que uma sessão de 1 hora, 1h30 a cada 15 dias é o ideal. Tá? Ideal. Nem sempre dá para fazer isso. Mas esse é uma base interessante. Tá? Falar sobre a diferença de coaching, mentoring, acho que é interessante. Tá. O coaching tem a ver com mudança de comportamento. Mudança de comportamento tem muito a ver quando a pessoa começa a ter posições de liderança. E eu não estou falando liderança que virou chefe, gerente, nem está na moda essas coisas, apesar que existe ainda no mundo corporativo. Mas é quando você precisa influenciar pessoas. Quando você precisa influenciar pessoas de alguma forma, você começa a ter possíveis conflitos com as pessoas. E o coaching é exatamente a forma de te desenvolver em relação a competências focadas na liderança, que tem a ver muito com questões de comportamentais. Tá? O mentor não. O mentor ele ajuda a dar não somente um direcionamento, mas experiências do que eu enfrentei, da forma que eu enderecei o problema e como eu resolvi esse problema, na prática. Tá? Então, assim, coaching, a palavrinha da moda, todo mundo fala, nem tudo é coaching, não acreditem em tudo. Coaching tem a ver com desenvolvimento de competências comportamentais. Mentoria tem a ver como uma forma de ajudar as pessoas a pensar em situações críticas, porque você já passou por algo semelhante. Tá bom? Essa é a grande diferença. O que mais? Assim, pra mim, a principal dúvida que eu tenho é como você não enviesa a pessoa. Porque Isso. As decisões que eu tomei também estão muito relacionadas ao que me move. Perfeito. E muitas vezes você coloca muita paixão no discurso. Exato. E você não quer influenciar a pessoa pra tomar uma decisão, porque depois ela vai ficar te culpando que, putz, não era isso que ela deveria ter feito. Sabe? Exatamente. Então, assim, tem um momento, por isso que vocês aqui estão sendo preparados para se tornarem mentores. E a principal característica dos mentores é tentar viver o outro e tentar entender o outro. Você tem as suas experiências, mas você tem que ser capaz de filtrar essas suas experiências também. Tá? Eu tenho esse problema da paixão, porque eu tenho um espírito empreendedor absurdo e eu lido com executivos que não têm espírito empreendedor. Então eu tenho que tomar cuidado em cada palavra que eu falo para eles. E eu tenho que tentar me colocar na pele dele. Para isso, eu preciso conhecê-lo profundamente. Tá? Então, tem uma parte do processo que é fazer a pessoa se autoconhecer e você conhecer ela junto com ela. Para você tomar decisões um pouco para você levantar questões que tem um pouco a ver com a tua experiência, mas um pouco a ver com a história de vida, a forma que ela pensa e os drivers que essa pessoa tem. Tá? Essa é a grande arte, não entrar na paixão. Tá? Não respondi, mas tudo bem.
E aí vai ser muito na prática. Você vai ver que em determinado momento você vai ter a ânsia, ainda mais você que trabalha em startup, a ânsia de falar, putz, empreendedorismo. Nem todo mundo é feito para o empreendedorismo. E está tudo certo. Mas vocês vão ver que aqui eu vou falar de empreendedorismo umas 500 vezes, que eu também sou um apaixonado por empreendedorismo. Né? Aliás, todas as empresas, quase todas as empresas que estão no programa de carreira, são empresas de empreendedores. Olha só que loucura. Né? Então, fora as consultorias, né, que em tese não são de empreendedores, mas no fim, lá atrás também são, mas várias dessas consultorias estão saindo pessoas para empreender também. E todas as empresas quase do programa de carreira são empresas de dono, de empreendedores, de empresários, que um dia foram empreendedores. Então, temos que tomar esse cuidado de também não enviesar. Tá? Essa é a maturidade do mentor. É a maturidade dele. O que mais? E como desenvolver a autoconfiança do mentorado para que ele não dependa sempre de uma visão nossa para tomar uma decisão dele? Exatamente. Aliás, esse é o seu desafio. Né? Que a pessoa possa saber pensar sozinha. E, principalmente, tomar decisões. Então, você vai ajudá-los a levantar as bolas, levantar as alternativas, tentar fazê-la entender a ela mesma como autoconhecimento, mas não decidir por ela. Não influenciá-la a ponto de ele falar assim, não, então eu tenho que ir por aqui, né? Olhando para você assim, né? Isso não é bom. Tá? Eu sei que em algum momento isso pode acontecer, mas isso não é o objetivo de um mentorship program. Tá? Senão, realmente, a pessoa vai ser altamente dependente de você. E isso mostra que você não está sendo efetivo. Um KPI interessante de um bom mentor é que depois de um tempo a pessoa comece a, vamos dizer assim, a falar assim, olha, em vez de fazer a cada 15 dias, vamos fazer a cada 2 meses? Que ela já está ganhando vida própria. Mas é sempre bom ter mentores. Grandes CEOs têm mentores, grandes empresários têm mentores. Tá? Então, todo mundo deveria ter um mentor. Provavelmente esse rapaz aqui ganhou um mentor. Né? O Warren Buffett como mentor. Né? Então, que sorte a dele. Né? Então, assim, todo mundo, em algum momento, vai precisar de um mentor. E vocês estão começando isso muito cedo, o que é ótimo. Porque aí nós estamos desenvolvendo em você exatamente o outro lado da moeda. Eu vou passar esse primeiro capítulo aqui, que é o Tópicos Críticos de Empregabilidade. Tá? Essa é uma palestra clássica minha, que eu dou para desde estudantes universitários até empresários e CEOs e conselheiros. Todos os conceitos são basicamente os mesmos. Tá? Eu trabalho muito com pessoas muito jovens, de 20 e 25 anos, de pessoas que estão começando a carreira, isso totalmente de forma pro bono, e, obviamente, na parte de CEOs, diretores, etc., aí, né, não dá para tudo ser pro bono na vida. Mas enfim, os conceitos são absolutamente semelhantes. E aí, vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, eu começo aqui com um negócio tal do triângulo da empregabilidade. Vocês vão ver que tem aqui um componente de desafios para ganho de competências, de conhecimento e de networking. Mas, Eduardo, o que é empregabilidade? Aqui eu vou ler, tá? Porque é um texto. É a capacidade que o indivíduo desenvolve de acumular e manter atualizadas suas competências, seus conhecimentos e sua rede de relacionamentos, de forma a ter sempre em mãos o arbítrio sobre o seu projeto de carreira e de vida. Eu costumo complementar. Aqui a principal frase é arbítrio.
é arbítrio. Arbítrio é você ter a escolha, é o headhunter te procurar para ver se você quer. Tá? Então, se você cultivar essas 3 coisas durante a sua vida, durante a sua carreira, você vai ter arbítrio sobre ela. Você que vai colocar as suas possibilidades, as suas alternativas. Você não vai porque alguém mandou você ir, ponto número 1, que existe 200 casos disso, né? Que você foi altamente influenciado por alguma pessoa, um grupo de pessoas, ou porque você teve que ir. Não tem jeito, nesse momento, tenho que pagar minhas contas, tenho que ir. Tá? Ah, Edu, mas isso aí é história da carochinha, é o mundo de Alice, que talvez você viva. Negativo. Tá? Hoje tem um grupo de, eu diria no Brasil, de 25 a 50 CEOs, que ganham, sei lá, entre 20 e 100 milhões de reais a cada 3 anos. E CEOs, não estou falando de empresário, estou falando de empregado, que eles têm um total arbítrio. E eles trabalham para os empresários ou para os fundos de investimento. Tá? Porque alguma coisa de diferente eles têm. Então, esse é o limite, eu estou falando. Né? Mas durante toda a sua carreira, toda a construção da sua carreira, sempre o ponto é esse. Você trabalhar para você ser o guia da tua carreira, não ser guiado. Porque aí você vai criar independência, você vai criar autonomia e você vai poder mostrar o seu valor. Porque se você tem um arbítrio, você tem a oportunidade de mostrar o seu valor. Muito louco isso, né? Tá, o que é competência? Essa aqui é o conceito conceitual, aquela coisa teórica. É o atributo, percebido, tá. Competência é no que você é bom. É o que você sabe fazer e você é reconhecido por pessoas importantes, tanto para você, quanto para a tua empresa, quanto para a sociedade. Tá? Você é reconhecido. Tem a ver com reconhecimento. Não é? Tem várias pessoas que vão, né, ser entrevistadas, tal, por mim, tal, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sei, porque eu faço, porque eu aconteço, etc. Tá bom, você tem que me contar mesmo. Né? Mas você tem que ser reconhecido por terceiros. Então, o que a gente sempre faz, a gente chama de reference check. Né? Quer dizer, eu ligo para 3, 5 caras para ver se realmente tudo aquilo que o cara falou, pelo menos os pontos principais, são pontos reconhecidos por pessoas que realmente valem a pena, fazem sentido ou têm credibilidade. Tá? Então, e as competências, olha só, lembra do quadrinho do triângulo? As competências, que é o saber fazer alguma coisa, fazer, o verbo fazer, não tem nada com pensar, é fazer. Elas nascem a partir dos desafios a que você se expõe. Se alguém se expõe a um desafio deste tamanho, a competência é deste tamanho. Se alguém se expõe a um desafio deste tamanho, a competência é deste tamanho. Tá? Então, por que as pessoas, tem gente que cresce muito mais rápido na carreira? Porque ele se submeteu, ou às vezes ele pediu ativamente para ter desafios maiores do que ele teria normalmente, vamos dizer assim. Mas ninguém aqui quer entrar na curva normal, certo? Então, assim, claro, isso tem a ver também com um pouco de autoconhecimento. Cada um de vocês deveria saber qual que é o tamanho do próximo desafio que você gostaria de ter. Tá? Por quê? Para você não cair no risco de ser over. Ou, eventualmente, de ser under, que você vai enjoar em 3 dias. Né? Então, tem que ter uma calibragem desse desafio. Por outro lado, você também tem que ter um pouco de paciência. Eu sei que vocês já têm essa paciência, que vocês já estão há 5 anos no mercado, em média, vocês começam a ter um pouco mais de paciência. Mas o cara que está começando, ele quer, acho que vai virar CEO em 3 meses. Tá, se você abrir teu negócio, pode ser que aconteça. Mas você não desenvolveu as competências de um CEO, de fato.
Então, é a arte da calibragem entre o timing, o tamanho e a intensidade do desafio. Tá? Tem algumas empresas que a gente conhece bem, uma daquelas é para quem aquele menino trabalha, que tem um outro tipo de abordagem. Ele te dá o desafio 10 vezes maior do que ele acha que você pode entregar. E aí é um caminho, em tese, muito mais rápido, mas muito mais arriscado, para determinados tipos de perfis. Então, quem é você? Quem é o seu mentorado? Por isso que tem um período importante do processo, que é um processo de autoconhecimento, que você vai ajudar a pessoa a se conhecer. Ah, mas ele não tem experiência nenhuma. Tem. Tem. Todo mundo tem alguma experiência em alguma coisa que já fez. Todo mundo tem. Se não tem, tem que ver se vale a pena apostar naquela pessoa. Ou se ela tem minimamente um potencial. Tá bom? Então, falamos sobre competência. Agora vamos falar sobre conhecimentos. E aí, eu acho que para vocês isso não... Vocês estão aqui porque vocês estão buscando conhecimento em coisas diferentes do que vocês foram formados na escola ou no MBA que vocês tenham feito, ou no mestrado, enfim. Mas essa é uma mensagem que eu gosto de dar para o engenheiro em geral, não só para o politécnico. Tá? Para o engenheiro em geral, e eu sou engenheiro, então posso falar isso, você tem que gostar de conhecer outras coisas que são normalmente fora do teu ambiente normal. Engenharia, ciência, tecnologia. Abrindo um pouco, finanças, que a gente aprende rapidinho, contabilidade, strategic planning, valuation, isso a gente aprende muito rápido. Eu aprendi do tipo, em um ano que eu estava na consulting, eu estava ajudando a fazer planejamento estratégico de empresa petroleira e global de tele. A gente aprende. Tá? Só que eu acabei percebendo que as pessoas que começam a crescer na carreira, elas começam a ganhar conhecimentos muito mais amplos sobre problem solving, que para a gente é relativamente fácil, mas depende do problema. Por exemplo, na questão de como lidar com pessoas, na questão de estar em ambientes desconhecidos e como que eu me torno atrativo neste ambiente, que é um skill de consulting clássico. A cada 3 meses você está num cliente novo em outro país. Como lidar com chineses. Olha só. Os chineses estão comprando o Brasil na área de infraestrutura, na área de energia, na área de tecnologia. As empresas chinesas estão entrando no Brasil. De maneira que o dinheiro pouco para eles é muito para a gente. Tá? Então, assim, como lidar com chineses? Qual que é a cultura empresarial chinesa? Como que funciona uma empresa chinesa? Qual é a cultura de um chinês? Tá? Então, assim, adquira conhecimentos absolutamente múltiplos, amplos, do que foi a sua formação inicial. Né? Todo mundo aqui já ouviu falar da tal da Singularity University e o que estão fazendo lá em Stanford. Né? São formações multidisciplinares, tanto técnicas, quanto de comportamentais, quanto humanísticas, enfim, quantos de realmente core de tecnologia. Tudo junto. Aliás, acho que estamos voltando na época da antiguidade, onde todos aqueles pensadores antigos eram formados em tudo, praticamente. Né? Talvez isso seja uma dica para o trabalho do futuro, de uma formação muito mais ampla.
Então, se você quer ser mentor, se você quer ser um fabricante de líderes, ou se você quer mesmo você ser um líder, que no fim é ser um fabricante de outros líderes, isso daqui é muito importante. E dá para buscar conhecimento, porque o conhecimento hoje é altamente acessível. Você não precisa nem sair da tua casa, custa quase zero. Né? Ah, mas por quê? Porque o conhecimento múltiplo te torna um melhor resolvedor de problemas. Eu costumo dar um exemplo de desenvolvimento urbano. Você acha que é só coisa de engenheiro? Não, é coisa de sociedade. Como é que eu vou crescer a cidade para determinado lugar se eu não olhar coisas sobre aspectos sociológicos, aspectos econômicos, aspectos financeiros, aspectos de redes sociais, aspectos de infraestrutura, aspectos de tudo isso conjugado. É um problema de multiespecialidades. E quanto mais multiespecialista você for, ou pelo menos conhecer um pouquinho de cada coisa, ou se aprofundar quando necessário, porque uma das coisas que você aprende aqui na escola é isso, aprender a aprender. Então, se você sabe aprender a aprender, você vai buscar o conhecimento específico em qualquer área, porque o conhecimento está disponível. Então, quando a gente vai para o triângulo, o desafio do conhecimento, vamos dizer assim. O desafio do conhecimento. Então, a gente tem uma competência de saber aprender. Então, vamos levar isso para a 15ª potência. Tá bom? Outra coisa, então, quando vocês, por exemplo, estão em projetos de múltiplos conhecimentos, se tiver oportunidade na tua carreira disso, pega, abraça. Abraça. Porque você vai ganhar um monte de conhecimento, um monte de competência junto. Tá? E aí, finalmente, é o tema do networking, mas eu não gosto de falar do networking só de happy hour. Do networking só de trocar em evento e trocar cartão. Isso é importante, sim. Mas eu queria falar de um aspecto que eu considero mais relevante do networking. O mais de todos. De todos, de todos, de todos. E é o único que vai te levar para algum... Realmente vai te acelerar teu crescimento. Que é o famoso networking de resultados. O que é isso? Esse grupo aqui. Imagina a força que um grupo desse pode ter para fazer o que vocês quiserem. Por acaso vocês estão se conhecendo aqui, alguns já se conhecem, mas coletivamente vocês estão se conhecendo talvez hoje. Certo? Qual que é a força de um grupo como esse? Se um grupo como esse tem este projeto de mentoria de carreira, de novos entrantes no mercado, tá bom. Do que pode derivar isso? Pode derivar ideias, pode derivar projetos, podem derivar negócios. Então, construa projetos de vida com pessoas que fazem sentido, virem noite fazendo as coisas, brinquem muito um com o outro, mas sempre num ideal, num objetivo comum. Este é o networking que realmente é construído. E é o único networking que te dá o próximo emprego, que te dá uma próxima oportunidade de trabalho, que te apresenta para outros networkings de valor. O resto é piada. O resto é amizades, normal, e todo mundo precisa ter. Não estou falando que não é importante, é muito importante, vida social, tudo isso. Mas o networking que te dá um próximo emprego, que te dá uma oportunidade de desenvolver um projeto, ou que te referencia para outros projetos, outros empregos, outros empreendimentos, é o networking que você constrói, entre aspas, a sangue, suor e lágrimas. Pergunta para quem vocês quiserem isso. As pessoas falam, então, como que eu acho meu emprego? Tal? Cara, faz uma primeira lista do first tier, lá do first level do seu LinkedIn ou do seu Facebook, que seja. Conversa com essas pessoas. Não necessariamente essas pessoas vão te dar o próximo trabalho, mas as pessoas vão te referenciar para outras. E a referência é o que dá a empregabilidade. Não é você falar que você sabe tudo. Você pode até saber tudo,
Mas quem vai te dar o próximo trabalho, o próximo desafio, a próxima oportunidade, são as pessoas que você construiu, essas que eu chamo histórias de vida e de carreira. Isso é muito poderoso. Eu diria que eu sou hoje um dos caras mais networks do mercado de headhunters. Eu trabalho, por exemplo, com minha ferramenta de LinkedIn desde o dia que o LinkedIn nasceu no Brasil, em 2003. Venho cultivando isso fortemente. Eu me reúno com 600 CEOs por ano para falar não só sobre Executive Search, mas para falar sobre negócios, para falar sobre o que aperta o calo deles, para ver se eu ajudo de alguma forma. Nem sempre eu ajudo. Mas quando você tiver uma ajuda, seja uma ajuda efetiva. Não fala só por falar. Porque gente de sucesso gosta de gente que executa. Essa é uma das principais coisas. Gente que se expõe e gente que executa. Se você quiser falar com algum grande empresário brasileiro, você vai conseguir hoje. Mas vai falar alguma coisa que primeiro impacte essa pessoa e depois faça. Aí você vai ser lembrado para sempre por ele. Isso é um networking de resultados que eu chamo. E a principal mensagem é aquela da construção de histórias de vida. Tá? Ah, mas eu não estou trabalhando hoje. O que eu vou fazer? Pega um projeto relevante para você, junta 3, 4 pessoas e vai fazer. Vai trazer resultado, seja para a sociedade, seja para uma empresa, seja para um grupo de pessoas, seja para o mundo. Vai fazer. Ah, mas eu já trabalho para caramba, faço milhões de coisas, não sei o quê, não tenho tempo para nada. Arruma um tempo e vai se misturar com gente diferente de você. Eu estou fazendo um call to action para as pessoas se envolverem na política, pessoas jovens como vocês, que nós estamos precisando muito. Uma das coisas que eu falei lá no Senado era exatamente isso. Nós precisamos de jovens com boa formação, com boa ética para entrar na política. E não precisa ser político para entrar na política. É só você influenciar pessoas, porque as redes sociais vão fazer muita coisa hoje. E não só com redes sociais, com execução, de fato. Trabalhar em ONGs, trabalhar em entidades próximas ao governo, na criação de empurrar o Congresso para a criação de políticas públicas interessantes para o nosso país. Tá? Então, faça isso. É um papel até nosso de um pouco de devolver um pouco o que a escola deu para a gente. E, de novo, parabéns por estarem aqui. E aí, essa aqui é uma coisa um pouco filosófica minha, que o triângulo da empregabilidade, se você vai arrumar, você vai ganhar a tua empregabilidade se você trabalhar essas 3 coisas aqui, com seus desafios pessoais. Quer dizer, você vai evoluir na sua carreira rapidamente se você trabalhar dessa forma. Se você quiser desafiar um mercado, você vai empreender. São desafios mercadológicos que você está ajudando a criar. A melhor utilização dos recursos. Então, você está fazendo um desafio a uma indústria, por exemplo, que só quer comprar roupa nova, que gasta recursos naturais, eventualmente sem necessidade. Então, você está desafiando um mercado status quo. Ou você vai ajudar nos grandes desafios da humanidade, que são o empreendedorismo de alto impacto social. Que, by the way, quem sabe qual que é o principal projeto do Bill Gates na Fundação Bill e Melinda Gates? Quem sabe qual que é o principal projeto do homem mais rico do mundo? Está mais engajado e está pondo mais dinheiro na cura da malária. Que basicamente tem países do 5º mundo, vamos dizer assim, que não tem o mínimo de infraestrutura de saneamento básico, que, by the way, é um issue de política pública e um issue de engenharia. Tá bom, gente? Então, essa é a primeira parte conceitual que eu gostaria de dar para vocês, aí a gente vai entrar no intervalo agora, né? Vocês vão ver que esse negócio de mentoria é muito interessante isso, porque assim,
isso vai servir para vocês se auto-mentorarem, vamos dizer assim. E ao se auto-mentorar, você vai poder mentorar outros. Tá? É uma coisa louca esse negócio de liderança, porque quando você começa a lidar com o outro, a questionar o outro, a levantar as bolas para o outro, você começa a questionar você mesmo. Tanto como mentor, mas também como líder. Estava falando agora. O gestor atual, o líder do moderno, vamos dizer assim, não é aquele que tem, eu tenho o meu estilo. Ele se gaba pelo estilo. Eu sou assim. Eu sou um tratorzão. Eu sou o gestor amigo. Eu sou o gestor autoritário. Eu sou o generalzão. Eu sou results driven. Results driven é ótimo. Aliás, todas as empresas falam que querem gente results driven. Mas quem não quer, né? O duro é o como. Todo mundo quer gente que entrega resultado. Tem empresas que querem resultado e não se preocupam, ou se preocupam relativamente pouco com o como. Tem empresas que se preocupam muito com o como. Tá? Então, assim, isso é o que o pessoal tende a chamar de cultura empresarial, que tem uma série de valores, de princípios. Tá? Algumas coisas estão escritas na parede, normalmente não serve para muita coisa. Brincadeira, serve sim. Mas o que mais serve é o quanto aqueles valores estão incorporados no dia a dia, na atitude, no fazer de cada líder. A gente tem que muito pensar, vocês têm que pensar como líderes e como mentores, no que você vai fazer, o que aquela pessoa vai fazer. O verbo é fazer. Antes de fazer, você precisa ter um problema, um issue a ser resolvido. Você precisa ver de que forma esse issue impactou o mentorado, como que isso veio para ele. De que forma ele racionalizou isso, pensou no que fazer, em steps, como todo bom engenheiro, e finalmente o que ele fez. Mas o que é externalizado é o fazer. O que todo mundo vê, que é a competência, é o que você fez. Tá? E a forma que você fez. A forma que eventualmente você até se comunicou. Esse é um outro ponto de grande desenvolvimento do politécnico ou do engenheiro em geral, das carreiras técnicas em geral. A capacidade de comunicar algo da forma que o interlocutor vai entender ou da forma que você quer impactar o interlocutor. Quanto mais controle você tiver desta forma de impactar o interlocutor, melhor comunicador você vai ser, independente da mensagem que você queira dar. Porque é o impacto que interessa. Agora, aquela pessoa que age uniformemente para todo tipo de interlocutor, todo tipo de questão, é a pessoa que tem um skill de comunicação aplicado à liderança não desenvolvido. Dependendo entre aspas, do target, da plateia, de quem você vai falar, em que momento, em que situação, a comunicação deveria ser de outra forma. Ou, dependendo de quem é a pessoa ou que situação você está vivendo com aquela pessoa, a sua comunicação deveria ser de alguma forma. Porque tem gente que funciona de um jeito, tem gente que funciona de outro. Tá?
Então, o líder de verdade, vamos lá, o super CEO lá, que comanda a empresa de 90 bilhões de dólares por ano, tem 10 diretos com ele. Se ele souber como cada um dos diretos dele funciona, ele vai ser um muito melhor líder do que ele tentar usar o que a gente chama de one size fits all. Né? Então, até vocês como empreendedores, se alguém um dia for empreender, dependendo do público, se você for falar com gente de investimentos, com bankers, você vai ter que falar de um jeito. Se você for falar com seus funcionários, você vai ter que falar de um jeito. Se você falar com seus clientes, você vai ter que falar de outro jeito. Se você falar com o governo, você vai ter que falar de outro jeito. Então, assim, claro, muita coisa vai estar permeada em quem você é, mas tem um pouquinho de ajuste, tanto de linguagem quanto de forma, ele só ajuda a você. Só ajuda. Tá? É muito diferente, por exemplo, você trabalha numa consulting firm, uma McKinsey, tal, falando com seus peers ou com o seu cliente lá que é o CEO ou board. É de um jeito. Na construtora, que você tem que falar lá com o project manager da obra, com o engenheiro residente, com o mestre de obra e, porventura, com algum funcionário da obra. É igual? Quem trabalha em indústria. Quem foi plant manager? Alguém foi que trabalhou em indústria aqui? Ninguém trabalhou em indústria. Ah, você trabalha na indústria. Não é isso? Você tem as pessoas lá que trabalham na linha de produção, operadores. Ainda você trabalha numa indústria sofisticada. Né? Não tem muita graxa, entre aspas. Né? Então o nível já é um pouco diferente. Né? Em oposição, por exemplo, à obra. Né? Que o nível social, inclusive, o nível intelectual, tem muita disparidade. Como lidar com isso? E você tem que fazer aqueles 5.000 funcionários que estão na obra, todos trabalharem para que a obra fique de pé e com qualidade nas datas estipuladas. Então isso demonstra o quê? A capacidade de comunicação tem a ver totalmente com liderança. E ela é variável para o tipo de interlocutor e para o tipo de liderado. Então eu brinco que tem que ter uma sintonia para cada lado. E você é só você. Então você tem que se sintonizar. É muito importante isso. No seu mundo, dos 3, 4 que você lidera, cada um é diferente de si. Então a gente começa essa parte da mentoria com quem que é essa pessoa? Então você precisa descobrir com quem você está lidando. Quem é essa pessoa? Ah, é um cara da Poli. Todas as pessoas da Poli têm a mesma história? Certamente não. Eu devo entrevistar em torno de uns 500 pessoas por ano. Cada pessoa tem a sua história. E o bonito é isso. Cada um tem a sua história. E a sua história, ela constrói quem você é. Vocês estão aqui neste dia de hoje, sentados nessa cadeira, vocês são únicos. Cada um daqui tem a sua história de família, sua história de social, onde viveu, em que bairro viveu, em que cidade viveu, onde morou, quem foram teus grandes influenciadores, o que aconteceu na sua vida lá atrás, que te impactou nas suas primeiras decisões, ou se não foi você que decidiu, alguém decidiu por você. Às vezes a vida decide por você. A vida te dá alguma coisa que você fala assim, uau, como que eu vou tratar isso agora? Às vezes você não tem nem maturidade para isso, mas sorry, a vida te deu isso. Tudo isso são aprendizados, porque esses fatos impactam você de alguma forma, você racionaliza isso, transforma em steps e sai para a ação. Então são as grandes tomadas de decisão da sua carreira e vida. Vocês têm que explorar isso com seus mentorados. Você tem que entender os gostos dele. O que ele mais se interessa? Ele é um cara puramente analítico? Esse é o viés que a gente vai ter.
mas é viés. O que ele mais gosta? Do que ele participou? O que ele fez? As coisas pequenas. Essa ciência de liderar, de entender as pessoas, está nos pequenos detalhes, mas esses detalhes eles acabam se repetindo. De uma característica. Alguém que gosta muito, por exemplo, de organizar festas. Né? Ou uma pessoa que gosta de consertar carros. Ou de uma pessoa que gosta de programar computadores. Ou uma pessoa que gosta de vender. Estava falando não sei com quem. Né? Mas, assim, um skill que é pouco difundido, né, no meio engenheirístico, vamos dizer assim, é sales. Venda. Muita gente, provavelmente aqui, não se sente confortável em vender. Mas muito provavelmente, em algum momento da tua carreira, você vai ter que vender. E o espírito, vou dizer, a essência é quase a mesma. Tem várias coisas diferentes nas técnicas, mas a essência do vendedor é a mesma. É aquele cara que se sente energizado quando fecha um deal. Seja vender um vidrinho de perfume, seja vender uma obra de $1 bilhão, seja vender 10 hectolitros de cerveja. Aliás, eu perguntei para um cara que é desse mesmo grupo do Bandeirantes, tem um monte de gente da Poli, o que você faz? O cara é head da Bembev na China e Ásia Pacífico. É o CEO. O que você faz? Vende cerveja. Só isso. A essência é essa. Ele vende cerveja. Para chinês. Mas vende cerveja brasileira, entre aspas, não só, né? Tem as europeias ou americanas, para chinês. O que você faz? Vendo cerveja, ponto. É fácil vender? Não é. Tá? Então, assim, cada pessoa, vocês vão precisar entender quem que é ela, de onde ela veio, com quem ela conviveu. Estava te falando isso. Quem me influenciou? Quem foram as minhas grandes referências? Eu só recebi referência na minha vida ou eu fui buscar as minhas referências? Opa, aí demonstra uma atitude diferenciada. Eu sempre fui o que me falaram para eu ser ou eu sempre fui exatamente o oposto? Tudo que falaram para eu ser, eu fiz diferente. É um cara desafiador. Questionador. O que eu vivi? Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade. Não estou falando eu. Já entrevistei diversas pessoas que aconteceu isso. Quem me criou foi minha mãe. E minha mãe, ela não trabalhava até meu pai morrer. E ela teve que começar a trabalhar para criar nossos 4 irmãos. Esse cara não deve ser um cara meio diferente? O referencial é a mãe, que não trabalhava, que teve que trabalhar para criar 4 irmãos. Hoje está na Poli. Esse cara é diferente. Mas não porque ele é porque ele teve a sorte ou o azar, depende do viés. Ele pode ser herdeiro de um grande império. Tudo que ele fizer, provavelmente não vai ser a mesma coisa que o pai ou o avô dele fez. E daí, ele pode fazer outras coisas. Então, assim, cada pessoa, gente, o bonito da vida, desse negócio de mentorar, de liderar, é que cada pessoa tem a sua história, e isso é o gostoso. Aliás, eu estou falando isso com gosto, porque é isso que eu faço. Né? Não necessariamente vocês vão gostar da mesma coisa que eu gosto. Mas isso que é o interessante. Quais são as minhas vitórias? Pequenas vitórias. O que impulsiona o cara? A gente brinca, o que energiza você. O que energiza um atleta olímpico? A cada 4 anos, ele tem uma chance de ter lá a sua medalha de ouro e suas glórias. Só que, gente, a cada 4 anos. Os outros 3 anos e 364 dias,
ele acorda de madrugada, tem restrição alimentar, tem dores insuportáveis, tem que se superar cada dia. Aí você pergunta para um atleta olímpico, puta cara, mas na boa, vale a pena? E sempre a resposta é, vale muito a pena. Né, outro dia eu tive a sorte de assistir lá uma palestra lá com o Bernardinho. Uma loucura aquele cara. Ele, para mim, é a grande referência do Brasil hoje. E ele vive daqueles minutos de glória a cada 4 anos, só que tem 3 anos e 364 dias, que é suor, sangue e lágrimas. Tá bom, gente? Então, assim, isso é importante. Então, quem sou eu? Você precisa entender no que eu acredito. O que me foi passado, né, da minha família, dos meus valores. O que eu aprendi por conta própria? Isso é uma pergunta muito importante. Porque demonstra uma certa autonomia, um pensamento próprio. Então, a partir disso, do que me foi dito e o que eu pensei por conta própria, quais são os meus valores? No que eu acredito? E provoca o cara. O que você acha que você precisa aprender a mais? Porque a pessoa que tem um potencial, um dos KPIs mais interessantes de potencial é no que as pessoas acham que ainda podem aprender. A pessoa que não sabe, não tem ideia do que eu posso aprender, estimula ela a fazer isso. Porque quem não sabe qual que são os próximos 3 lances de xadrez, provavelmente não sabe onde quer chegar. Né? E aí, tá bom. Quando uma coisa acontece, isso é importante pra caramba, que eu estava falando para vocês. De que forma eu ajo? Ajo tem a ver com ação. Quando acontece uma coisa, qual que é o modelo mental? O que é isso? Acontece um fato, esse fato me impactou pessoalmente de alguma forma, eu fiz um entendimento interno, pensei no que fazer e fiz. Tenta entender essa lógica. Porque isso vai servir para ele começar a pensar no que ele vai fazer da vida. Que ele vai começar a tomar umas pancadas, principalmente durante o processo, tá, gente? Durante o processo, isso é uma coisa ongoing. Você vai começar a aprender sobre ele, de que forma esse cidadão pensa. E aí, você como mentor, você pode levantar uma bola, mas sem induzir. E se você, em vez de pensar assim, quando aquilo te impactou, você pensar de outro jeito? Foi assim que eu pensei. Isso você está mentorando. Ou mesmo que você não tenha pensado daquela forma, tenta sair da caixa mas por que você não pensa assim? São as alternativas que você vai dando para ele. E é tudo gente inteligente. Depois da sessão, ele provavelmente vai repensar um monte de coisa. Do tipo, gente que pergunta, mas Edu, faz sentido fazer um mestrado ou MBA? Uma pergunta interessante. De um cara que está se formando agora. Né? Muitos aqui estão prestando para MBA, alguns fizeram mestrado, ou querem fazer. Depende. O que você quer aprender? Quais são as suas jogadas próximas? Como foi em momentos ou situações críticas na minha vida? Você vai aprendendo isso do cara. Não, quando foi assim, agi desse jeito, quando estava organizando aquela festa, fiz isso, quando eu tentei empreender, ou tentei ajudar meu pai, ou tentei fazer aquilo, ou fui na Atlética, ou fui na Poli Júnior, ou durante o meu trabalho, ou nas férias, quando eu cuidava da loja do meu tio, aconteceu tal coisa e eu agi dessa forma. Opa! Entendeu? Então, assim, eu já criei um game de computador que faz isso, isso e isso, e achei super legal, e aí não sabia o que fazer com aquilo. Enfim, são coisinhas que você vai blocando e você vai começando a entender quem sou eu.
e os grandes aprendizados. Tá? Então, essa fase, eu diria, vai durar mais ou menos, eu acho, pelo menos umas 2, 3 sessões. Tem gente que vai ser muito mais assertiva, às vezes não vai querer se abrir muito, mas o seu papel é um pouco esse, tá? Porque, sinceramente, essa é a fase mais importante. Quem está em consulting, assim, esse é o diagnóstico. Se o diagnóstico for bem feito, o resto é só aplicação quase de uma técnica. Mas eu tenho uma dúvida, eles estão cientes de que eles vão precisar se abrir assim dessa forma? Ou a gente tem que convencê-los a ficar pensando? Eu acho que toda pessoa que está querendo se desenvolver, essa é uma das premissas. Tá? Então, assim, cada pessoa, você vai ter que meio que balizar mais ou menos com eles isso. Depende muito da personalidade. Pode ser que essas aberturas você só vai conseguir em 10 sessões, dependendo do tipo. Mas, na minha opinião, entre aspas, o seu target como mentor deveria ser, pelo menos, no final das 10 sessões, você saber com quem você está lidando. Porque senão você vai levantar várias bolas que para ele, ou ele não vai entender, ou não vai fazer sentido para ele, ou não vai ter a profundidade que ele gostaria que tivesse. Então, já que vai ter tempo, e vocês vão ter tempo, isso daqui pode ser feito, dependendo da pessoa, em 2, 3 sessões. Quando alguém me paga, ele faz isso em 2 sessões, porque ele está me pagando. E custa caro. Muito caro. Então, ele faz porque ele está pagando. Quando é de graça, é um pouco mais difícil. Então, é um trabalho mais longitudinal, vamos dizer assim. Você vai fazendo ao longo do processo. De repente, você pode se surpreender. Porque esses meninos, eles estão precisando muito disso, eles sabem. E aí, você vai ter que entrar depois ou durante o processo, você sempre vai ter que perguntar ou entender nas entrelinhas. Às vezes não é perguntar, sabe? Você apontou uma arma e perguntou. O que eu venho me perguntando sobre a minha carreira e vida? Qual que é a minha pergunta-chave? Tem gente que perguntou, mas eu deveria ir para Munique? O que tem por trás dessa pergunta, gente? O que vocês acham que tem por trás dessa pergunta? Oi? Um pouco de ansiedade. O que mais pode ter por trás dessa pergunta? Um pouco de medo, de perder tempo no mercado. Questão financeira, que ele vai fazer, a família eventualmente vai fazer um investimento pesado. Tem gente que isso é igual esse copo d'água. Tem gente que isso é metade do patrimônio da família. É diferente. Certo? Não sei se era o caso. Enfim, então assim, o que está por trás da grande pergunta sobre carreira da pessoa? Por isso que isso é conversa. Não é tiro. Não é simplesmente falar, qual é a sua pergunta? Você vai conhecendo a pessoa, você vai fazendo um takeaway, como ele falou. Você vai chegando num bottom line. Tá, de tudo isso que a gente conversou, me parece que os seus questionamentos são esses. Mas sempre tem uma grande pergunta. E às vezes, eu uso desse artifício que eu chamo da pergunta de ouro, de carreira e vida. O que te trouxe até aqui vai te levar para onde você quer? Essa é a pergunta de ouro. E essa pergunta ela pode ser feita em qualquer momento da carreira, desde um estagiário até um super empresário. Às vezes eu faço coach de super empresários, aconselhamento de super empresários que já tem todo o dinheiro do mundo, toda a realização do mundo, todos os deliverables que ele queria na vida, realizou todos os sonhos, viajou para todas as cidades, tem todos os aviões, todos os barcos. Já criou os filhos, sou what next, tenho mais 20 anos de vida. Aliás, hoje a gente vive até os 100 anos, meu avô tem 102. E andando. Meu pai tem 75 e viajando como se fosse um garoto a trabalho, tocando obra. Então, assim, gente, assim, a vida é muito longa, essa é a primeira mensagem.
Vida executiva clássica, 55 anos, estourando, é o que vai acontecer. Só que o ser humano hoje vive com qualidade até 80 anos e, no caso do Abelio Diniz, talvez até uns 110 anos. Então, essa pergunta, se a gente tem um negócio chamado desconstrução, eu vou desconstruir essa pergunta. O que me trouxe até aqui, então, o processo de autoconhecimento é para responder esta primeira pergunta. A partir de hoje, o que vai me satisfazer? As pessoas vivem através dos seus momentos, grandes momentos de satisfação. Tem gente que tem grandes momentos, tem gente que tem pequenos momentos, mas é o momento da Olimpíada. Para você, o que é um momento de Olimpíada? O mentor vai ter que mostrar para ele o que foi para ele o momento do dia da Olimpíada. Para tentar começar a testar com o cidadão o que para ele pode ser este momento, porque ele ainda não sabe. Mas certamente no passado teve coisas que ele fez e ele sentiu o momento da Olimpíada. Certamente estar na Poli foi um deles. Ou desenvolveu um projeto na Poli. Ou desenvolveu o carrinho que ganhou o campeonato de Baja Bugs da Poli. Ou o projeto de robótica, ou o programa de videogame que ele fez, ou o que quer que seja. Ou a Mac 115 lá, nossa... Vocês tiveram Mac 115 também, não? Que é a matéria de programação. Todo mundo teve, né? Tinha um EP, exercício programa. Ainda tem isso na época de vocês. É a mesma coisa, desde a minha, 97. Então, assim, pode ser isso. O cara, putz, eu fiz isso. Sabia zero de linguagem C, não sei se é mais linguagem C o que ensino aqui, mas enfim. Então, onde quero chegar a partir de agora? Quais são as minhas novas ambições do agora? Então, você vai ter que ajudar a levantar essas bolas, se ele não souber, porque tem gente que já sabe. Tem gente que não sabe. Então, lembra que eu falei da inteligência coletiva? Você não vai ter todas as experiências para responder todas as perguntas dele. Mas, coletivamente, vocês podem ajudar pra caramba. Todo mundo... pessoal, tem alguém já trabalhando na McKinsey? Tem alguém já trabalhando em varejo? Tem algumas empresas de varejo. Tem gente que trabalhou em consumo. Tem gente que trabalhou em construction. Tem gente que trabalhou em chemicals. Indústria. Tem gente que trabalhou em automotive. Tem gente que trabalhou em banking. Tem gente que trabalhou em education. Todo mundo... Entendeu a inteligência coletiva? Quer dizer, o que é onde ele quer chegar é mostrar para ele, sabe o quê? Primeiro, quais são... Eu vou falar em termos de empresas depois de funções. Tá? Empresas o que é trabalhar numa empresa como a Natura? O que é trabalhar numa empresa como a Racional Engenharia? O que é trabalhar numa TOTS? O que é trabalhar numa McKinsey? O que é? E o que é? O que essas pessoas fazem? Lembra do verbo fazer? O que um BA, um Business Analyst, faz? Não acha que desde o começo do Consulting já vai estar fazendo apresentações para o board mundial da Kraft Heinz. Você sozinho. Você não vai. Você vai estar fazendo um monte de analytics. Importante pra caramba, mas você vai estar fazendo, slide. Eu já fiz na minha conta 20 mil slides na minha vida. Para ser apresentado para clientes. Muito slide. Você tem que fazer storylines. Você vai ter que fazer uns gráficos bonitos. Você vai ter que fazer recommendations. Você vai ter que operar uma fábrica. Você vai ter que operar uma loja em varejo. Você tem que fazer trade marketing. Sabe o que é trade marketing? Palavra bonita para vender no ponto de venda. O que ajuda a vender mais no ponto de venda? Você vai fazer branding. Como construir uma marca. Você vai ter que contratar pessoas na área de recursos humanos. Você vai ter que tocar um armazém, conhecer o WMS, o TMS, fazer programação de viagem. Enfim, gente, assim, o que é abrir essas possibilidades para ele? É contar o que cada coisa faz. Tanto em termos de empresa, entender um pouco a cultura, os valores da empresa, entender a atividade e as functions. Você vai trabalhar em consulting, empresa de consultoria é só consulting, mas em empresas de indústria, você pode trabalhar em finance, você pode trabalhar em logística, operações, produção, você pode trabalhar em vendas e marketing, em planejamento estratégico, em recursos humanos, em tecnologia.
em Big Data. Entendeu? Quer dizer, em comportamento do consumidor, nossa, existe isso? Existe. Pra caramba. Em usability de sites, em one-click buy. Que isso? Ah, one-click buy? Nossa, é complicado pra caramba. A Amazon demorou décadas não, porque não existe há décadas, mas demorou anos para desenvolver o tal do one-click buy, que é um negócio que faz você comprar em 30 segundos e pau! É uma das grandes ferramentas para o sucesso da Amazon. Então, assim, você vai pensando, você vai ter que mostrar para aquela pessoa o que é a vida de cada uma dessas funções, de cada uma dessas empresas. Por quê? Porque, no fim, a pessoa se enjoa, sabe do quê? Da atividade. E, além da atividade, ela não sabe quais são os momentos do uhul, o momento da Olimpíada. O que é o momento da Olimpíada para determinada função? De um operador de fábrica, de um plant manager, é uma coisa. Do cara de marketing, é outra. Do cara de obra, é outra. Do cara de ciência, é outra. Do professor, é outra. Do pesquisador, é outra. Do cara de Big Data, é outra. Cada um tem a sua. O que te excita? O que te deixa absolutamente motivado para você acordar às 5 da manhã e estar sábado trabalhando? Isso é o que motiva as pessoas. E você vai ser um contador de histórias para que essa pessoa comece a viver ou experimentar, pelo menos na cabeça dela, as possibilidades. E se você conseguir fazer o link do que ele fez para trás, e sempre dá para fazer algum link, porque se a pessoa é boa, ela já fez muita coisa, independente da idade. Eu mentoro hoje jovens que começaram com 19 anos, suas empresas próprias, dentro da faculdade ainda, hoje estão tendo muito sucesso. Estão ganhando dinheiro, estão tendo exposição. Então, assim, tá bom, mas esses são diferenciais, são. Para cada pessoa tem a sua história. E o que importa é o delta, eu brinco. O que é o delta? A gente sabe, né? É o diferencial do V0 para o V1. É de onde eu vim para de onde eu cheguei. O que eu fui criado, o meu baseline, para que eu estou fazendo hoje. Tá? É totalmente diferente, um cara que é filho de imigrante, que veio para o Brasil, o pai veio puxar a enxada, ou veio ser dono de um pequeno comércio, e chegou na Poli. Ou de um cara que é um empresário super bem-sucedido, bilionário, um executivo super bem-sucedido, aí no caso não dá para ser bilionário, mas milionário, que tem todas as possibilidades na vida. E aí, qual que é meu delta? O que eu vou fazer de diferencial? Porque o meu baseline está claro. Só que o diferencial é para mim. Não é para alguém, é para você. Então, quais são as minhas novas ambições do agora? Desde um jovem de 19 anos até uma pessoa que está se aposentando. Ou que está passando por uma segunda carreira, uma terceira carreira, uma quarta carreira. Hoje tem várias carreiras. A pessoa numa vida, antigamente tinha uma carreira, 2 carreiras, hoje tem 2 carreiras, 3 carreiras, 4 carreiras. Eu já estou na minha quarta. A partir das alternativas que eu tenho, no que eu tenho que me focar? Porque o difícil hoje também do cara muito jovem é o foco. E, eventualmente, no que eu tenho que deixar de lado. Aliás, a minha formação foi em planejamento estratégico. O que é ser estratégico? É escolher. O que você vai escolher? Porque se você não focar também, não vai chegar em lugar nenhum. Só que para focar em alguma coisa, você vai despriorizar algumas outras coisas. Exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida. Trabalhar em consulting, você desfoca a sua vida pessoal. Totalmente. Eu fazia 50 flybacks por ano. Só trabalhava fora de São Paulo, fora do Brasil, eventualmente. Você perde muitas das suas referências, entre aspas. Mas você ganha um monte de outras skills. Então, assim, qual que é o seu trade-off? Para este momento. Porque na vida, vocês vão ver, os trade-offs vão mudar. Principalmente quando você tem filhos. O que, para mim, demorou. Só foi ter filho com 40 anos, para vocês terem uma ideia. Isso é quase que um natural hoje. Não estou falando com 40, mas 35. Vocês vão provavelmente focar nas suas carreiras até os 35.
E o que eu faria novamente, o que eu não faria novamente, o que é isso? O cara ainda é muito jovem, uma moça ainda é muito jovem, mas em algum momento da minha vida, ela sofreu alguma coisa que ela aprendeu uma lição. Eu vou contar para vocês. Eu fui do movimento escoteiro, eu amava viajar com o escotismo. Aí teve uma vez no colegial, ou no ginásio, que era o primeiro grau, eu fui muito mal numa matéria e minha mãe falou assim, você não vai viajar. Então, ela tirou a coisa que eu mais amava fazer. Foi um puta de um aprendizado. O que eu aprendi com aquilo? Várias coisas. Entendeu? Então, assim, são coisas que... O que você aprendeu, o que você faria novamente, o que você não faria mais. Aí, você começa a criar, a construir alternativas para aquela pessoa. Que tem a ver com tudo isso que eu falei, meus talentos, competências, necessidades, sonhos. Tem cara que fala assim, Edu, eu queria trabalhar com avião. Outro dia eu entrevistei um cara, Edu, desde criança eu queria trabalhar com avião. Eu não consegui passar no ITA, que eu não sou tão inteligente assim, mas depois de um tempo eu fui fazer manutenção de turbinas. Pro cara, era o sonho da vida dele, ele cuidava da maior oficina de turbinas da América Latina e para ele aquilo era o dia da Olimpíada para ele. Quando as turbinas saíam perfeitas, porque não existe turbina não perfeita. O avião cai. O avião não pode cair. Qual é a minha visão ou necessidade de curto prazo e minha visão de longo prazo? Às vezes é o cara, será que eu vou fazer um mestrado, um dual degree lá fora? Será que eu começo a estagiar numa empresa na minha área? Ou já vou direto para finanças, que meu pai falou que é legal pra caramba? Ou vou para o investment bank porque ganha muito dinheiro. Trabalha muito, mas ganha dinheiro, viu? Ou vou para consulting, que vai ser aquela maravilha. Eu vou trabalhar em, no mínimo, 5 clientes diferentes, com 5 strategic issues diferentes por ano. Esse foi o meu drive. Eu estava no investment banking, fazendo equity research para a indústria de infraestrutura. Por acaso tinha a ver com engenharia, mas nada a ver, porque era só conta. Mas me apareceu uma oportunidade na Art of the Little, que era uma consulting company baseada em Boston, focada em inovação e com o speech de cultura de diversidade. Putz, é que eu quero estar. Eu queria muito estar lá. Porque além de ser um lugar onde tinha cabeças maravilhosas, era um lugar que valorizava a diversidade. E vocês estão vendo, né? Diversidade. Foi isso o meu drive. Quem falou isso para você? Putz, foi um mentorzinho meu, que era um cara que nem era mais velho que eu, já estava na Art of the Little, já tinha passado por posições técnicas na vida, como engenheiro de telecomunicações, e me contou o que era a vida do Strategy Consultant. Então, assim, foi super legal, porque foi, putz, cara, é isso que eu quero. Tinha absoluta certeza? Não, mas as pistas eram interessantes. A partir daí, você ajuda, isso aqui esquece um pouco, que é para a gente mais sênior, mas assim, você vai construindo alternativas para a pessoa. Puta, gosto muito de analytics, então você pode ser consultor de estratégia, você pode trabalhar em banking, em investment banking, você pode trabalhar em strategic marketing, porque hoje o marketing é analytics puro, branding é outra coisa, mas o marketing é analytics. É muita conta e análise e data science e assim vai. Entendeu? Então, assim, só que no banking você vai tratar disso. No consulting você vai tratar basicamente disso. No marketing você vai tratar disso. Ah, é? Ah, não, Edu, eu sou um cara mais pragmático. Assim, eu gosto de movimento. Não gosto de ficar lá só no analytics, em frente do computador. Eu gosto de área. Eu gosto de área. Fábrica, obra, varejo, loja. Como é fábrica? Fábrica é assim. Como é varejo? Varejo é assim, parece interessante. Como que é obra? Obra é assim. Nunca vai ter ninguém dessa idade que vai ter todo esse expertise. Não vai. Por acaso eu tenho, mas eu tenho 20 anos a mais que eles. Tá, por quê? Porque eu já trabalhei em todas as indústrias, praticamente. Eu já entrevistei
centenas de vezes cada tipo de função. Então, rough, eu consigo cobrir quase tudo. 80-20 com certeza. As pessoas aqui não. Então, são duas coisas. Uma coisa é o grupo em si, primeiro ponto. Então, por isso que aqui é um grupo. Precisa ser um grupo. Aliás, precisa ser um grupo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cada um tem seu network. Então, cada pessoa individualmente aqui tem o seu próprio network de pessoas que estão, melhor ainda, em posições mais sêniores do que eles mesmos. Porque se tiver o cara que quer falar com um cara específico de supply chain, conheço um gerente de supply chain da Natura, conheço o gerente de supply chain de inbound da Droga Raia. Enfim, são complementos ao conhecimento. Mas, minha opinião, o mentor ainda deve ser o centralizador de toda essa informação. Porque é o mentor que conhece a pessoa. Qual a diferença do mentor para uma pessoa que vai fazer uma intervenção pontual? A diferença é que o mentor conhece a pessoa. Por isso que é importante aquilo que eu falei. Tá? Então, assim, o próprio mentor, o interesse coletivo, o networking de cada um dos mentores e o network do Amigos da Poli. Que é, assim... Aí não vai sobrar nada. O networking do Amigos da Poli tem pelo menos um presidente politécnico de cada um desses setores, fora os empresários. Duvido que alguém se negue a ter uma conversa, nem que seja telefônica, de meia hora, com alguém que queira perguntar sobre indústria de aviação, que o Antônio Aldo Neves, que é o politécnico da minha turma, CEO da Azul, acabou de sair, mas foi CEO da Azul no IPO. Né? A presidente da TAM, Politécnica, Engenharia Química, da minha forma, Cláudia Zender. Só para dar um exemplo. Me falem qualquer outro que, se eu não souber o nome, eu vou arrumar esse nome. E a comunidade politécnica vai arrumar esse nome em 2 cliques. Mas na prática, mentora, ligo para o cara e falo, olha, eu estou aqui mentorando um rapaz que é assim, 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 ele quer saber tal coisa. Sim. Você me ajuda? Ou eu só conecto os dois? Ou a informação... Você me ajuda. Porque sempre é bom a contextualização. Uma ligação fria não é tão fria, é morna, vamos dizer assim. Entre, vou indicar você para falar com X. Tudo bem, pode acontecer. Agora, não, eu gostaria de falar com aquela pessoa, vou dar um briefing para ela dos issues que aquele mentorado está discutindo comigo, eu acredito que você possa ajudá-lo. Funciona. Tem mais? Eu acho que é um pouco mais na prática aqui. A gente vai organizar, foi uma das coisas que eu estava conversando com o Eduardo. A gente vai organizar aqui ou um grupo inteiro, não sei se já tem, ou grupos menores para ter interação e já começar a aproveitar esse conhecimento coletivo. Eu acho que, então, fora do próprio conhecimento pessoal do mentor, e esse vai ser o primeiro, acho que a primeira fonte de informação e mais fácil. São grupos que a gente se forma aqui. Acho que depois disso, uma rede pessoal. E eu acho que aí, no último caso, sim, alguém que a gente busque no mercado e, se for entrar em contato através do nome do programa de carreira com alguém assim tão high level, também um pouco mais alinhado. Mas acho que acredito bastante que a rede aqui, a gente selecionou perfis bem diferentes por causa disso. Para dentro desse grupo, a gente já ter um contato muito mais fácil, que já atenda 90% das necessidades de cada mentir. E, além disso, não precisa ser só politécnico também, né, gente? Vamos lá. Eu conheço, sei lá, 2.000 CEOs, sei lá. Tem de tudo. Tem politécnico, tem iteano, tem GVniano, tem todas as universidades têm. Então, assim, o real interesse, a coisa que mais me
me toca é o seguinte. Quando uma pessoa tem interesse em aprender, tem muitas pessoas que têm o prazer de ensinar. Uma coisa louca isso. Toda vez que eu peço para alguém, olha, eu preciso de um mentorship para aquela startup, de uma meninada que está querendo virar o mundo, ele precisa de um insight seu, porque você conhece demais a parte de distribuição em áreas urbanas. Você me ajuda? Eu nunca recebi um não. Vindo daqui, com o nome que a gente tem, de um centro de excelência em formação de pessoas, quem vai ser o maluco que vai falar não? Vai ter, mas vai ser poucos, eu garanto. Então você vai ajudar a construir alternativas e você vai avaliar as alternativas. Que é? Quando você tem uma alternativa A, B ou C, você tem que fazer, em linguagem de banker ou de comprador, você tem que fazer um risk analysis. O que é isso? O risco tem a ver com o gap. Quanto maior o gap de competências, ou maior o gap até de motivações, maior o risco daquela pessoa tomar uma decisão errada. Isso em qualquer senioridade. Tá? Então, assim, se você fez 3 alternativas, né? E aí, por exemplo, essa que eu dei de consulting, banking, investment banking e strategic marketing. Dependendo do perfil da pessoa, você vai ajudá-la a falar assim, olha, eu acho que pelas suas características, pelo tudo que você me contou, você é um cara que não gosta só de ficar no escritório, você gosta de ver um pouquinho da vida real. Você é um cara que sempre gostou de questões de consumo, etc. Não ficou só do lado mais abstrato. Eu acho que o marketing talvez fosse mais interessante. O que você acha? Quer conversar com alguém de marketing? Depois você fala com alguém de banking. É totalmente diferente o perfil, o jeitão da pessoa. Totalmente. Apesar dos skills serem relativamente semelhantes. Não é igual, mas tem vários skills que são coincidentes. Mas o tipo de trabalho, a dinâmica, ela é outra. Porque o cara do marketing vai estar vendo as marcas, vai estar vendo o consumidor. O cara do valuation vai estar vendo os financials, corporate finance, análise de betas, e assim vai. E o cara de consulting vai ter, eventualmente, uma questão um pouco mais operacional, às vezes também financeira, mas às vezes uma visão mais operacional de uma empresa, que ele vai ter que transformar em números. Entendeu? Então, assim, dá para ganhar competências semelhantes fazendo coisas diferentes, em ambientes empresariais diferentes. Num banco, todo mundo é mais parecido, principalmente no investment banking. Numa empresa, todo mundo é diferente. Tem essa área de marketing, que interage com a área de operações, que interage com a área de vendas, jurídica, e assim vai. Que tipo de pessoa vai se adaptar melhor para cada tipo de atividade ou cada tipo de posição? Não é exercício fácil, tá, gente? Se fosse fácil, vocês não estariam aqui. Tá. Então, a partir do momento que você fez essa análise de probabilidades, vamos dizer assim, versus risco, você, de alguma forma, está ajudando o cabeça de engenheiro, que eu também sou, a tangibilizar a decisão, que às vezes é um pouco mais intangível. Se der para fazer tipo um ranking, dar notas, mesmo, o cara gosta mais. Eu faço isso, tá? Não só com engenheiros, faço isso com qualquer carreira. Eu boto notas, aqui é risco tal por causa disso, disso, disso. Aqui é risco tal por causa disso, disso. Isso é risco tal por causa disso, disso. A pessoa não quer dizer que ela vai decidir pela de menor risco, tá? Mas você está apontando os riscos. Você está apontando que são oportunidades também. Porque tem gente que faz algumas coisas muito fácil. Aí é natural, é o talento dela. Tem gente que faz algumas outras coisas, já tem um esforço para ela fazer. Tem gente que vai falar assim, não, eu prefiro ir para onde o meu talento natural é mais fácil, ou eu prefiro ir para onde eu vou ter que desenvolver muito mais coisas, mas o risco é muito maior. Depende da pessoa.
Tem gente que nasceu para trabalhar na empresa lá que eu falei que o desafio é 10 vezes maior do que a competência atual. E tem gente que prefere ser mais paulatino e aprendendo ao longo do caminho. Tem gente que prefere dar pequenos crescimentos assintóticos, vamos dizer assim. Tem gente que prefere fazer degraus de coisas absolutamente diferentes. Aquilo que motiva o cara ou a moça. Entendeu? Então, como que essa pessoa tocou a vida dela? Ou o que ela quer para o futuro? E aí, isso aqui todo mundo, acho que aqui sabe fazer, é você estruturar com a pessoa um planinho de ação. Planinho de ação. Ah, eu queria conhecer mais sobre essas 3 alternativas que a gente falou. O que eu tenho que fazer? O estágio é uma coisa. Então, por que você não vai trabalhar na Natura, na área de Strategic Marketing? Opa, legal. Não, sou um cara que gosta muito de estruturar processos. E tem um viezinho aqui de tecnologia. Processo, tecnologia, tem a TOTUS. Coisa de RP e de outras coisas mais relativas à tecnologia. Você vai fazer muito disso lá. Como prestador de serviço, não como cliente. Ah, então eu vou prestar serviço para os grandes, para a Natura, por exemplo? Vai. Ah, para a Natura e para a Procter & Gamble e para a Unilever e para a BASF. Ah, legal, vou estruturar o processo de todas essas empresas, depois implementar o sistema? Vai. Ah, legal. Você entendeu? Você vai puxando a conversa e vai trazendo as realidades de cada uma dessas empresas. Como estamos de tempo? Já estamos terminando, né? Então, é estruturar este planinho. E depois, finalmente, isso eu não posso deixar de passar. Depois de estruturado um plano de ação, que é o que vou fazer no time frame, durante o tempo, tem no curto e no médio prazo, porque longo é outra história. Engenheiro adora isso, né? Eu trouxe isso da engenharia, tá, gente? Eu tenho que olhar se meu plano está indo de acordo com o esperado e se existem pontos válidos em que a minha ambição está validada. O que quer dizer isso? Existem validações meia boca, existem validações fortes. Puta, eu queria entender como funciona uma operação logística muito complexa. Temos 2 exemplos gigantescos aqui. A maior varejista de farmacêuticos do Brasil e a maior empresa de vendas diretas do Brasil, que, by the way, é uma das maiores do mundo. São o creme de la creme de operação logística. Tanto que, por exemplo, na Natura, não sei se vocês sabem, tem um armazém que é escuro. Não precisa de luz, que ele é totalmente robotizado. Tá? Lá você vai ver o top, vamos dizer assim, eventualmente até mundial, de operação logística. Puta, queria ter essa é uma validação. Olha só. Se você fosse numa empresa second tier, third tier, você ia ver um pedaço disso. Ou a complexidade nível 6. Você quer ver a complexidade nível 9? Você vai na Natura. Você quer a complexidade nível 10? Vai na FedEx. Ou vai na Amazon. Entendeu? Então, foram válidos esses pontos? Com quem que eu falei? Até com quem que eu falei? Eu falei com um cara de tal empresa. De tal posição. Sobre aquele tema específico que eu queria. Então, sempre é importante, durante o plano de ação, você ficou convencido, aquela conversa, te convenceu daquilo, putz, entrou no meu coração. Show de bola. Foi bom. Às vezes é um cara que trabalha nessas empresas super e não gastou energia com o cara. Às vezes é melhor falar com um cara que está afim de gastar energia também com o cara. Então, esses pontos de validação são absolutamente importantes. Porque valida o programa.
Então, aqui é só um último. Saber claramente as suas ambições e metas é sempre importante, em qualquer momento da vida. Perseguir um alto grau de autoconhecimento, isso aí é a coisa mais difícil de tirar de gente de formação de exatas, normalmente. Ter um plano estruturado, entender os requisitos que validam cada uma das etapas vencidas, ser um executor disciplinado do plano e realizar os tais dos checkpoints válidos. Isso certamente vai garantir a sua empregabilidade, voltando lá ao triangulinho, que você vai ter as rédeas da tua carreira. Eu sempre brinco, você quer ser procurado por headhunter ou você quer mandar currículo? Todo mundo quer ser procurado. Você quer que as pessoas te achem ou você quer ficar só se expondo para aparecer? Você quer que as pessoas te achem. Se expor é importante, principalmente no começo da carreira. Mas desde o começo da carreira, você deveria buscar fazer tudo isso para que alguém perceba isso, alguém válido perceba isso, e ele te ache. E ele vai te achar, porque vocês estão no lugar certo. Vocês começaram bem, vocês estão no lugar certo. Ou essas pessoas que vocês vão mentorar estão no lugar certo. Vocês entram nas empresas ou nas oportunidades pela porta da frente, que eu falo. Diferente de quem fez faculdade de segunda e terceira linha. Mas isso não garante o controle e o arbítrio que eu falei lá atrás da tua carreira. E é isso, gente.